Hoje nós vamos falar sobre o livro de Daniel. Qual a importância de estudar o livro de Daniel? No livro de Mateus, capítulo 24, os discípulos perguntam a Jesus quando vai acontecer os fins dos tempos. Senhor, quando irá acontecer essas coisas? Baseado numa profecia que está se cumprindo desde Mateus capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. E isso gerou nos discípulos uma pergunta sobre os últimos dias. E Jesus vai descrever em todo Mateus 24 os acontecimentos e a cronologia daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Mas Mateus capítulo 15, Jesus diz algo muito importante aos discípulos. Ele diz assim, chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel disse, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Quem lê, entenda. Jesus está dizendo aos discípulos que ele ia falar sobre o fim dos tempos, mas que Daniel continha informações, que era necessário ler Daniel para compreender melhor quando o assunto é o fim dos tempos. Por isso a importância de compreender aquilo que o livro de Daniel está falando. E quando nós abrimos o livro de Daniel, nós vamos ver conteúdos, vamos entender que tem coisas que nos destravam sobre os últimos dias. Tem coisas que nos esclarecem sobre os últimos dias. E o livro de Daniel ele vem de um contexto onde o povo de Israel está sendo cativo na Babilônia. Mas essa história começa com Deus escolhendo o povo e o povo rejeitando a Deus. Deus levanta profetas como Isaías, que pregou para o povo de Israel que eles, se não se consertasse, se não se arrependesse, eles ficariam cativos na Babilônia. E 160 anos antes do povo ser cativo na Babilônia, Isaías já profetizava sobre coisas que iriam acontecer com o povo de Israel. Mas como Isaías era o profeta, ele também estava apontando aos últimos dias. Por isso que quando lemos o livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías está apontando punições e juízos para Israel, porque se eles não se arrependessem, eles ficariam cativos. E depois, no capítulo 40 ao capítulo 66, Isaías traz a Israel uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus ama Israel e que Deus queria salvar Israel. Então, nós pegamos e analisamos aquilo que Isaías estava falando para Israel, e se nós olharmos para aquilo que Isaías está apontando, ele está apontando para os últimos dias também. E isso tem muito a ver com todo o contexto que acontece no livro de Daniel, porque Daniel, ele é e faz parte daqueles que estavam cativos na Babilônia. E nós vamos ver que todo o livro de Daniel nos traz um contexto daquilo que vai acontecer nos últimos dias, da forma como se portar, da forma como ter um estilo de vida voltado ao Senhor, voltado àquilo que Deus necessita fazer nos últimos dias. Mas por que citamos o livro de Isaías? Porque Isaías foi alguém que preparou um caminho para o arrependimento, mas o povo de Israel não quis se arrepender. Deus então levanta o profeta Jeremias e diz, olha, vocês não me obedeceram e agora vocês vão ficar cativos na Babilônia por 70 anos. Por incrível que pareça, quando Jeremias profetiza essas coisas, Jeremias começa a profetizar que o povo cativo na Babilônia é algo bom, é algo necessário. Jeremias capítulo 29, versículo 10, o Senhor vai falar com o povo de Israel assim, ei, vocês ficaram 70 anos na Babilônia, mas depois eu cumprirei boas promessas a vocês, trarei vocês de volta à minha casa, porque eu sei que eu tenho planos bons para você, planos de bem e não de mal, para dar um futuro que vocês anseiam. E naqueles dias vocês clamarão a mim em oração e eu vos ouvirei. O Senhor está dizendo, esse tempo que vocês vão ficar na Babilônia é um tempo que vocês vão reconhecer que eu sou o Deus de vocês. E vocês vão orar e vocês vão me buscar e eu me voltarei a vocês. A prisão de Babilônia, aquilo que está acontecendo na Babilônia, é um propósito de Deus, para que o povo de Deus retorne a Ele. E muitas vezes nós vamos olhar aqui todo o contexto de livro de Daniel.
Daniel, ele vai nos mostrar a Babilônia de uma forma diferente que nós podemos imaginar. O livro de Daniel vai mostrar a Babilônia como um local onde há dificuldades, onde há ameaças de morte, mas onde Deus está com eles. Onde Deus está o tempo todo guardando o povo em meio a um cativeiro. O livro de Daniel é uma história construída entre Deus e o seu povo. É uma história que nos aponta o que vai acontecer nos últimos dias. Por isso Jesus, quando os discípulos questionam sobre o fim dos tempos, Jesus diz assim: olha, leia Daniel, porque Daniel vai trazer compreensão exatamente daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Daniel não está cativo na Babilônia à toa. Deus construiu esse lugar, a Babilônia, uma prisão para que pudesse revelar como seriam os últimos dias. Então a vida de Daniel, todo o contexto histórico que Daniel viveu na Babilônia, tem muito a ver com como nós vamos viver os últimos dias. Por isso é tão importante nós estudarmos o livro de Daniel. As pessoas muitas vezes não entendem, não compreendem todo o contexto do livro de Daniel, porque elas leem o livro de Daniel de uma forma corrida, como se fosse cronologicamente um capítulo seguido de outro. E Daniel não foi escrito assim. Uma forma fácil de nós entendermos o livro de Daniel é quando a gente olhar para o livro de Daniel de uma forma onde Deus está manifestando a tua glória em meio à sua vontade, em meio à vontade do seu plano, em meio à vontade daquilo que Deus quer fazer nos últimos dias. O livro de Daniel, nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 6, ele vai trazer um contexto histórico do que Daniel viveu dentro da Babilônia. E do capítulo 7 ao capítulo 12, nós vamos ver que o contexto que está nesses próximos capítulos tem a ver com as profecias apontando os últimos dias, apontando o futuro de Daniel. Então, nós não podemos ler Daniel de uma forma cronologicamente, mas simplesmente entender que Deus está apontando coisas dentro do livro de Daniel que vai trazer clareza para os nossos dias. O livro de Daniel nos ensina que é necessário um estilo de vida de jejum, de oração, de leitura. No livro de Daniel nós vamos descobrir que Daniel não jejuou só por 21 dias, mas nós vamos descobrir que Daniel jejuou por mais de 80 anos. No livro de Daniel nós vamos descobrir que a perseverança em oração pode mover os céus. Nós vamos entender que através do livro de Daniel vai nos dar uma clareza de como ler as Escrituras, porque sabemos que a leitura das Escrituras pode nos livrar da morte e pode mover ambientes aonde a gente está. O livro de Daniel nos mostra que uma vida dedicada ao jejum, à oração, à leitura bíblica nos dará sabedoria de como lidar no tempo de crise. Nos mostrará como ser fiéis testemunhas de Jesus. Nos mostrará como ter um coração piedoso. Nos trará clareza de como discernir e interpretar os tempos que estão por vir. O livro de Daniel, ele tem uma importância não porque há grandes profecias, mas ele tem uma importância porque Jesus disse: leia Daniel e vocês vão compreender com uma clareza enorme como será o fim dos tempos. Acompanhe com a gente os próximos episódios. Clique, compartilhe, convide um amigo a sentar e estudar com você o livro de Daniel, porque isso vai trazer clareza para você e para sua casa. Deus abençoe.